Olá, ser contador de história para mim é ter o poder, na verdade, de transformar ambientes comuns em mágicos. Exemplo, o tapete da sua sala vira um grande tapete voador que passeia a noite na Pérsia. A fogueira que você está sentado ao lado, a chama daquela fogueira se transforma no sopro do dragão. Um simples galho de mangueira se transforma na espada de um grande lutador. Contador de história é isso. É você ter a sensibilidade e o poder de fazer com que o seu ouvinte seja quem ele quiser ser e para onde ele quiser ir. Contador de história para mim é isso. Além, claro, de incentivar a leitura e transformar de forma significativa o seu vocabulário. E isso é incrível nos dias de hoje, para criança, para adulto, para qualquer idade. Um beijo. Dizem que a capacidade de sonhar não é exclusividade do ser humano. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a capacidade de contar histórias é exclusividade do ser humano. Quando me perguntam por que eu conto história, por que eu gosto de contar histórias, aí eu penso no seguinte: trabalhar a humanidade, ser humano, contar histórias. E pegando aquele pensamento do Neil Gaiman, eu digo: eu conto histórias não porque elas me dizem que os dragões existem, mas porque elas me dizem que eles podem ser vencidos. O que é ser contador de histórias? É ter como amiga a palavra. É transformar o escrito em oral. É abrir portas para a leitura. É trazer a criança, o adolescente, o adulto, o ancião para a literatura. Ser contador de histórias é brincar com a palavra. Eu gosto de contar histórias porque as coisas na vida e no mundo às vezes não são do jeito que a gente quer, mas nas histórias podem ser do jeitinho que a gente quiser. Quando eu era mais novo, me contaram uma vez a história de um cavaleiro que entrava numa caverna e matava o dragão. Mas eu sempre gostei muito de dragões. E eu não gostava do final dessa história. Por que o cavaleiro tinha que matar o dragão? Se ele podia montar no dragão, se ele podia voar pelos céus. Se a história pode ter o final que a gente quer, então por que não? Né? Por que não criar as histórias? Por que não contar as histórias? É por isso que eu gosto tanto de contar histórias. Quando a gente escuta, é muito bom. Mas quando a gente conta, a gente cria, a gente faz a história do jeito que a gente quer. E o final pode ser sempre feliz. Ou não. Ser contadora de histórias é resgatar a minha ancestralidade, é levar alento em momentos difíceis. Ser contadora de histórias é uma honra e, acima de tudo, um dom dado por Deus. Para mim, ser contadora de histórias é pegar todas as situações da vida normal e colocar de uma forma fantástica, onde os maiores problemas podem ser solucionados e tudo acaba bem. Sou Isabel Melo e para mim ser contadora de histórias é pintar minhas palavras com tintas de encantamento, é voar além das nuvens ou para onde me levar o vento, é convergir os olhares, compartilhando o momento de magia, de alegria, do puro contentamento, ritmando os corações em um mesmo batimento. A vocês que me escutaram, é este o meu pensamento. Contar histórias é, acima de tudo, um ato de amor. É humanizar o outro. É fazer com que o outro viaje no mundo da fantasia, no mundo da ficção.
é despertar no outro a fruição leitora, o prazer, o desejo de ler e de conhecer personagens e lugares incríveis, monstros, elfos, fadas, bruxas e muito mais. Ser um contador de histórias. Ser um contador de histórias é ser o guardião da memória, o semeador das palavras. É tornar possível o impossível, é dar vida ao inanimado. Ser contador de histórias é fazer viajar pelo mundo da imaginação. É pousar suavemente, pertinho do nosso coração. O bom contador de histórias é aquele que escuta o mundo, que chega aos corações, que interpreta olhares, seja contando a história da tradição oral ou lendo um livro recém-lançado. O contador de histórias é aquele que consegue chegar no fundo dos corações. Ser contador de histórias para mim é ser tocado pelo mundo da imaginação, da arte, da poesia, da música e se tornar uma pessoa mais sensível, responsável pelas questões sociais, afetivas que envolvem todos os seres humanos. Isso é ser um bom contador de histórias. Olá, eu sou Cristiane Menezes e para mim ser contador de histórias é como ser médico, médico de almas. E não há exagero nenhum em dizer que toda alma, para ser saudável, ela precisa ser alimentada por boas e inesquecíveis histórias. Eu sou Tiziana Mendonça e ser contadora de histórias, para mim, é honrar a minha ancestralidade, é experimentar um conhecimento antigo, mas que o tempo todo me traz recursos para vivenciar uma renovação de pensamento, uma renovação de olhar. Então, contar histórias para mim é cura. Ser contadora de histórias para mim é ser curadora. Ser contadora de histórias para mim é ter a possibilidade de resgatar a alegria em mim e em quem me ouve. Meu nome é Niliane Guiar. Ser contadora de histórias é narrar a realidade da vida através das fantasias para gerar a beleza da ressignificação. É como um menino que vai lançar uma pedra com a sua baleadeira, um badogue, o estilingue. Ela joga a pedra distante, mas não percebe, não consegue ver aonde ela vai cair. Assim, o contador de histórias consegue ir muito além do que seus olhos possam acompanhar, através das suas palavras, gestos e emoções transmitidas ao longo do tempo. O contador de histórias, ele ultrapassa gerações, porque as suas palavras podem ficar para sempre marcadas no tempo. É um legado que nós podemos deixar, mas acima de tudo, é um bem maior que nós nutrimos dentro de nós. Eu sou Cristiano Gomes e sou contador de história. Ser contador de história é transformar a vida do próximo através das histórias lidas e contadas. Histórias que têm amor, que têm segurança, tranquilidade, que levam uma mensagem de apoio. Ser contador de história é levar a cura, porque as histórias amenizam a dor, o sofrimento de quem está doente. Ao ouvir uma história, o ouvinte desperta para o que é de melhor, a melhor dentro de si,
melhor dentro do seu pensamento positivo, o que há de melhor em procurar a sua própria cura. Ser contador de história é levar essas mensagens que amenizam, que tranquilizam, que suga todos os pensamentos negativos e joga para o ar, para o mar, e transforma aquele ouvinte numa nova pessoa, porque as histórias são mensagens transformadoras que buscam sempre a levar um norte, um caminho certo para aquele que estão ouvindo. Então, contar história é super importante, assim como eu que sou contador de história, porque é gratificante o que a gente recebe e troca, porque a gente tem certeza que a mensagem foi passada e que aquele ouvinte, com certeza, vai colher alguma semente, uma semente que vai ser transformadora na sua vida. Ser contador de história é levar amor. Eu sou Tânia Góes e acredito que ser contador de histórias é criar uma ponte. Uma ponte que nos liga a nós mesmos, aos nossos antepassados e às pessoas com quem vivemos. Contar histórias é fazer sonhar, é desenvolver a imaginação, a criatividade, é partilhar amor. É muito bom ser contador de histórias. Olá, eu sou Ana Souza e amo ouvir histórias. De tanto ouvir histórias, não é que eu aprendi a contar e hoje eu também amo contar histórias.